né? Só primeiramente falando por que eu não postei na semana passada, né? Semana passada meu filho tem asma, ele ficou bem ruim. Eu tenho alguns tumores também, eu também não estava bem, então questão de saúde eu acabei não postando os vídeos na semana passada por conta disso. Peço desculpas, né, porque eu sei que muita gente me acompanha e eu sei que algumas pessoas esperam, né, sair algumas ideias e então eu peço desculpas por essa minha falha. Mas vamos continuar firme e forte depois de uma conferência incrível e edificante, ponderando um pouquinho, né, sobre como que eu poderia utilizar o canal, né, e atualmente 133 pessoas que estão aqui comigo, como que eu poderia ajudar, né, a tornarem nossos filhos como discípulos de Jesus Cristo. Então, eu, orando muito, ponderando muito, decidi então criar um bloco aqui no canal, que vou falar um pouquinho mais sobre isso, que vai ser, além do Vem Segue, das dinâmicas para o Vem Segue-me, nós vamos ter também, né, pais e mães que sabem. Então é baseado no discurso mesmo, Mães que Sabem, da Julie Bebeck, se não me engano, se não botar o nome certo aqui. Eu amo muito esse discurso, então eu me baseei nisso para ter o nome desse bloco. E ele vai ser literalmente discípulos de Jesus Cristo, como eu tô falando muito sobre famílias, né, nessa última conferência, então eu quero trazer nesse bloco propostas para justamente nós fazermos atividades e ensinar nossos filhos a serem melhores discípulos de Jesus Cristo, né? Não só com o conhecimento espiritual, que é sim muito importante, mas não é só isso que a criança deve desenvolver, né? Baseado também no crianças e jovens, a gente vê que crianças e jovens trabalham 4 áreas: a espiritual, a social, a física e a intelectual. Então, por que não trazer para cá ideias de como que a gente pode trabalhar todas essas áreas com os nossos filhos, né? Independente da idade que eles tenham, desde crianças, quando nasce, né? Quando sai da nossa barriga até, enfim, mãe e pai de uma eterna, até a eternidade. Como que a gente pode continuar ensinando? Então esse bloco vai trazer isso. E eu vou continuar com as dinâmicas do Vem Segue-me, até porque eu ensino meu filho aqui em casa, então acho super bacana também. Eu tenho tido feedbacks positivos, então vou continuar também com essa proposta aqui. Então a gente vai ter 2 blocos e, bom, vocês me falam se tá sendo legal ou não, tá bom? Vamos então começar a nossa semana, né, de 6 a 12 de outubro. Ordenarei todas as coisas para o vosso bem. Essa semana a gente vai descer até a parte de sugestões para ensinar as crianças. Lá embaixo. Sugestões para ensinar as crianças. E tá aqui, né? Então vamos começar. As coisas de Deus podem ser um tesouro para mim. Abrange Doutrina e Convênios, sessão 111, tá? Bem legal estudar antes de começar. Você e seus filhos podem desenhar o que lhes vem à mente quando ouvem a palavra tesouro. Depois, leiam juntos Doutrina e Convênios, sessão 111, versículo 2 e os versículos de 10 a 11. E comparem os tesouros terrenos com as coisas que o Senhor valoriza. Como podemos valorizar mais as coisas de Deus? Então vamos começar. Bom, meu filho ele acabou de fazer 4 anos, então ele não sabe, não tem coordenação para desenhar o que lhe vem à mente, mas eu fiz dessa forma. Primeiro, eu expliquei para ele o que era um tesouro, né? Ele não é familiarizado porque ele não gosta muito de coisas de pirata, então ele não era familiarizado com essa palavra. Se a sua criança já for familiarizada, beleza, senão você abre um espaço para explicar o que é um tesouro, né? Afinal, o que é um tesouro? É uma coisa que é importante, né? Uma coisa preciosa, uma coisa que é importante. Consequentemente, é uma coisa que a gente gosta, que a gente valoriza muito, né? Então, depois eu dar essa rápida explicação pro meu filho, eu falei pra ele: agora, vamos ver os tesouros do Logan. Logan é meu filho, pra quem não sabe. Então eu fiz aqui, inclusive estava no nosso mural, só que na hora de tirar eu acabei rasgando. Essa parte aqui não, tá?
Aí a gente começou a desenhar alguns tesouros. Então eu coloquei, geralmente eu coloco isso mesmo, né? O devocional, o título, e aí eu coloquei aqui meus tesouros. E aí eu fui perguntando pro meu filho, e essa atividade é muito legal, até pra você, como pai e como mãe, entender o que teu filho, né, o que a tua criança, o que teu jovem, ele tá valorizando mais. Então meu filho, ele falou, a primeira coisa que ele falou foram os carrinhos que ele gosta, né? E ele gosta do caminhão betoneira, gosta do caminhão basculante, do bombeiro, do carro de polícia e do caminhão de lixo. Então esses são os carrinhos que ele mais gosta e foram os primeiros que ele falou. Ele também falou que gosta do pula-pula, que ele tem uma mini jump aqui, gosta de massinha, gosta de caixas, inclusive o Luga parece um gato, adora caixa de papelão. Gosta de sorvete, gosta de arroz, feijão e carninha e gosta do tempo. Então esses foram os tesouros que meu filho tem. E como eu falei, é legal essa atividade justamente porque você vai investigando. Então você pode falar para tua criança, se ela tá familiarizada com a palavra tesouro, você pergunta, o que é um tesouro para você? Filho, o que é um tesouro para você? Se ela não tá familiarizada, você pode falar, o que o Logan mais gosta? Aí ele vai falando, tá? E aí você, o que você mais gosta de brincar? Se for um pouco difícil, vai filtrando a pergunta até você atingir o foco. Que nem meu filho gosta de brincar de pula-pula. Qual o brinquedo que você mais gosta? Ele gosta dos carrinhos, ele foi falando. O que o Logan mais gosta de comer? E você vai investigando, né, o que a tua criança gosta. Essa é uma atividade super bacana. E aí depois eu falei pra ele, eu falei, filho, assim como nós temos tesouros e coisas preferidas, o Pai Celestial também tem os seus próprios tesouros. E os tesouros dele estão bem aqui, ó, nesse baú. Inclusive esse baú, ele tá no final do esboço, tá? Ó, pra você poder imprimir já com 5 moedinhas. E aí eu que pintei, porque como eu não queria que ele visse, né, antes do tempo, então eu acabei pintando e montando sozinha. Por isso que ficou bem desse jeito. E eu falei pra ele, o Pai Celestial tem alguns tesouros que estão dentro desse baú. Vamos descobrir o que é? O que será que o Pai Celestial considera como tesouro? Vamos ver! Olha só! 5 moedas preciosas! Olha qual que é o tesouro do Pai Celestial. O templo também é o tesouro do Logan, né? Que ele falou que era um tesouro. O que mais que o Pai Celestial considera como tesouro? Quando seus filhos vão à igreja. E qual é outro tesouro que ele considera? Quando seus filhos tomam o sacramento. O Pai Celestial também considera um grande tesouro quando estudamos as Escrituras e quando fazemos oração. E eu também pintei as moedas, tá? E aí, então, né, eu falei pra ele que esses eram tesouros do Pai Celestial, que ele considerava muito importante, né, que ele gostava muito. E aí, eu falei pra ele, nós temos que fazer os tesouros que o Pai Celestial considera importante como nossos tesouros também. Qual que é a diferença do tesouro do Logan e do tesouro do Pai Celestial? Sabe qual que é a diferença? O tesouro do Logan, com o tempo, vai deixar de ser um tesouro. Quando o Logan crescer um pouquinho mais, ele não vai querer brincar de carrinho, não vai querer brincar de massinha. Talvez os joelhos não fiquem tão fortes para brincar de pula-pula. Talvez você não goste mais de arroz, feijão e carninha. E talvez você não coma mais tanto sorvete. Mas o templo, as famílias eternas, as ordenanças que fazemos lá, tomar o sacramento, fazer oração e estudar as Escrituras, esses tesouros são eternos. E esses tesouros não deixam de existir independente da nossa idade. A diferença dos nossos tesouros para o tesouro do Pai Celestial é que os tesouros do Pai Celestial são eternos e nos enchem de alegria e felicidade genuína, ou seja, que não passa com o tempo. Depois de um tempo, o Logan deixa de ficar feliz com os carrinhos, porque já quer outro melhor e tudo mais, mas os tesouros do Pai Celestial não. E aí eu li com ele, né, o versículo, ó, a seção 111 e os versículos de 2 a 11, são versículos curtos, que fala assim: tenho muitos tesouros para vós nessa cidade, para o benefício de Sião.
e muita gente nessa cidade que reunirei no devido tempo para o benefício de Sião por intermédio de vós. Pois há mais de um tesouro para vós nessa cidade. Portanto, sede prudentes como as serpentes, mas sem pecado, e ordenarei todas as coisas para o vosso bem, tão depressa quanto fordes capazes de recebê-las. Amém. Então, né, eu já tinha explicado para ele e eu falei para ele, essa escritura está falando que o Pai Celestial tem muitos mais tesouros do que esses 5. Esses 5 são muito importantes. E ele tem vários outros que ele quer nos conceder à medida que nós nos aproximamos dele, à medida que a gente alinha os nossos tesouros, os nossos desejos com os desejos dele. E aí eu prestei meu testemunho e nós finalizamos com a última oração. Aliás, cantamos o último hino e fizemos a última oração. Eu gostaria de saber de você de casa. É legal quando eu comento, né, quando eu faço sugestão dos hinos que eu utilizo no meu estudo, no estudo com meu filho, ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber se eu posso ou não trazer isso para vocês. E agora o segundo tópico. O Senhor vai me guiar pela mão e responder às minhas orações. Depois de lerem juntos Doutrina e Convênios, seção 112, versículo 10, você e seus filhos podem cantar Ser Humilde. Vocês também podem jogar um jogo que envolva conduzir um ou outro pela mão, como uma pista de obstáculos. Como o Senhor nos guia pela mão, mesmo que Ele não esteja fisicamente conosco? Por que precisamos que o Senhor nos conduza? Quando foi que sentimos que o Senhor estava nos conduzindo? Você ou seus filhos podem escrever as palavras de Doutrina e Convênios, seção 112, versículo 10, e sublinhar as bênçãos que o Senhor nos dá quando nos voltamos humildemente a Ele. Incentive seus filhos a falar de ocasiões em que humildemente pediram ajuda do Senhor e receberam respostas para as suas orações ou foram levados a fazer algo de bom. Então vamos lá. Esse daqui foi bem legal. Eu gostei, eu gosto bastante porque aqui nessa parte de figurinha que tem aqui do lado, então tem a sugestão de um hino, que é Eu Andarei Contigo, e tem um dos meus vídeos favoritos, né, que é da série Uma Fé Cada Vez Mais Forte, que é Servir a Maneira do Senhor. Esse vídeo é super bonitinho. Então aqui, na verdade, tem 2 tópicos, né, assim, entre aspas, em que você pode falar tanto quanto pedir ajuda para o Senhor, né, em forma de oração, quanto para servir a maneira do Salvador, né, ser guiado para servir a maneira do Salvador. Eu fiz esses 2 tópicos, meio uma fusão desses 2, assim, para explicar para o meu filho pequeno, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu falei para é que assim, depende muito da maturidade da tua criança, de quem você tá falando, para quem você tá explicando. Como eu tô explicando o Evangelho para uma criança de 4 anos, ou, que é o caso do meu chamado na ala, para adultos que nunca tiveram contato com as verdades do Evangelho de Jesus Cristo, restaurado de Jesus Cristo, então eu tento abordar de uma forma que eles possam ter uma experiência completa, tá? Sem precisar puxar na memória ou imaginar alguma coisa, mas que eu possa dar uma experiência completa. Então, primeiro eu peguei uma figura, pode ser uma figura que teu filho gostar, que a tua criança gostar. Eu peguei o dinossauro, porque meu filho tá na onda do dinossauro, e cortei o rabo, tá? Cortei mesmo. A gente já fez essa brincadeira aqui antes, mas foi com um gato que eu acabei desenhando a mão, que ele tava com o gato, agora ele tá na onda de dinossauro. Eu fui lá, cortei o rabo do dinossauro. E a brincadeira é colocar o rabo no dinossauro, que é colocar o rabo no burro, pra quem é mais antigo. Então o que aconteceu? Eu coloquei o dinossauro e falei pra ele, filho, você vai pegar o rabo do dinossauro e vai colocar aqui, ó, tá vendo como encaixa? É assim que ele tem que ficar. É desse jeito que ele tem que ficar. E meu filho todo contente falou, beleza, minha vez, não desse jeito, falou, agora eu. Então ele pegou aqui todo feliz, só que eu falei, detalhe, você vai fazer isso com os olhos vendados. Aí ele já ficou meio assim, porque ele não gosta de vendar os olhos, né? Aí eu peguei o paninho, amarrei o olhinho dele, dei 3 voltinhas e falei, agora vai. E aí, é claro que ele colocou errado, que ele não tava enxergando e eu não tava orientando, não tava falando é quente, é frio, é pra esquerda, é pra direita, eu não tava dando direção nenhuma. Ele foi lá e colocou na geladeira que não tinha imagem de dinossauro nenhuma.
E aí ele tentou mais umas 2 vezes até ele ficar totalmente frustrado e querer tirar a faixa. E aí eu falei pra ele, a regra é ir com os olhos vendados, você não pode ver. E aí ele falou que não tinha como, porque não tava enxergando. Aí eu falei pra ele, filho, quando você não consegue fazer uma coisa, o que você tem que pedir? Pedir ajuda. Aí ele falou, pedir por favor, que é o que eu tô ensinando ele. Eu falei, exatamente, você tem que pedir ajuda. E não é diferente com o Pai Celestial. Na vida, às vezes a gente fica cego, dando cabeçada, dando volta, que nem barata tonta. E é dessa forma que é a vida mesmo. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa da orientação do Senhor. A gente precisa ser humilde para reconhecer que sozinhos a gente não consegue. Nós precisamos da ajuda do Salvador. Vamos ver o que os santos, o que os pioneiros fizeram? O que o Senhor falou para os pioneiros? Lá em Doutrina e Convênios, na seção 112, no versículo 10, ele falou assim: "Sê humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações." E aí depois disso, eu vendei o olho dele de novo, né? Ele pegou o dinossauro e aí eu dei 3 voltas. Ele pediu por favor e eu conduzi ele, peguei a mãozinha dele e coloquei o rabinho no dinossauro. E aí ele tirou a venda e o dinossauro estava perfeito de novo, né? Estava com o rabinho no lugar certo. E aí eu falei pra ele, filho, muita coisa vai acontecer na sua vida. Você tem 4 anos, né? Eu tô preparando meu filho para poder, ano que vem, né? Ele completou 4 agora, no final de setembro. E ano que vem ele vai começar a escola, né? Por lei, eu sou obrigada a matricular ele com 4 anos de idade, completos, né? Ou até março, se não me engano. Mas enfim, ano que vem ele vai pra escola. Então eu tenho tentado orientar bastante ele sobre isso. E eu falei pra ele, filho, sempre que você sentir dificuldade em fazer alguma coisa, não é errado, não é vergonha você pedir ajuda. Sejam para coisas terrenas, quanto para coisas espirituais. A mamãe, às vezes, nem sempre vai estar com você, mas o Pai Celestial vai. Ele está sempre te acompanhando. Então, se você sentir dificuldade em alguma coisa, faz uma oração, pede ajuda, pede orientação. E ele vai te orientar e vai te ajudar. À medida que nós somos humildes o suficiente para reconhecer que precisamos que o Salvador nos guie. E aí, né, como a segunda parte falava sobre fazer boas ações, e aí então eu expliquei essa primeira parte, né, sobre a importância de sermos humildes para pedirmos ajuda do Pai Celestial. E aí eu utilizei uma frase que já foi falada, né, foi inclusive citada nessa conferência, mas já foi falada nas conferências anteriores, que é: o papel do Salvador é curar, o nosso papel é amar. Quando somos humildes e reconhecemos que precisamos da ajuda do Salvador, nós somos instrumentos em suas mãos. Nós conseguimos realizar coisas que a gente não consegue fazer sozinhos. E quando nós amamos as pessoas, nós somos instrumentos de cura, porque o Jesus Cristo e o Pai Celestial, eles vão ajudar a curar o coração daquela pessoa. Vamos ver o que o Miguel fez? E aí, Miguel é o personagem, né, da Uma Fé Cada Vez Mais Forte. A gente assistiu o vídeo, inclusive recomendo que assista. Vou deixar o link aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo. E aí nós assistimos esse vídeo e aí eu finalizei e falei pra ele, filho, quando nós carregamos os fardos uns dos outros, eles se tornam leves. Nós temos humildade para poder pedir ajuda, para reconhecer que nós não somos capazes de fazer tudo sozinhos. E dessa mesma forma que nós somos humildes para reconhecer que a gente não é capaz de fazer tudo sozinho, precisamos da ajuda do Pai Celestial, nós também precisamos ser humildes para reconhecer que precisamos da ajuda de uns dos outros. Então, da mesma forma que o Lucas sentiu dificuldade de colocar o dinossauro e precisou da mamãe para poder ajudar a guiar, da mesma forma outras pessoas também podem estar com dificuldades. E quando somos amáveis e gentis, nós estamos nos tornando um instrumento, somos humildes e permitimos que o Pai Celestial nos guie. E aí, eu finalizei com o meu testemunho, né? Sempre, gente, é uma coisa que eu sempre falo, e isso foi reforçado inclusive na conferência, porque é uma verdade. Sempre compartilhe seu testemunho.
independente da tamanho, da idade que seja a sua classe. Se você está lidando com um berçário de 1 ano e meio, se você está falando com o seu bebê de 2 meses, de 2 dias, de 2 semanas, sempre compartilhe seu testemunho. Por quê? Testemunho é uma coisa muito poderosa. Você está compartilhando para o outro, está compartilhando para você mesmo. Testemunho é o combustível da alma. É ele que vai te fazer levantar quando você não quiser fazer isso. Ele que vai te fazer continuar quando você não quiser continuar. Então, sempre compartilhe o testemunho, tá? Eu finalizei meu testemunho nessa aula, a gente cantou o último hino e fizemos a última oração. E fomos brincar depois, né? E é isso, gente. Estamos na reta final. Jesus deseja que eu ame todas as pessoas. Você e seus filhos podem se revezar ao lerem o capítulo 41, Dificuldades em Kirtland. Quem na história fez com que os problemas em Kirtland ficassem piores? Quem estava procurando amenizar a situação? Depois, leiam a seção 112 e o versículo 11 e conversem sobre por que o Salvador quer que amemos a todos. Quando foi que o Senhor demonstrou amor pelas pessoas que eram rudes com Ele? Vocês também podem cantar uma música sobre amar o próximo como Eu Andarei Contigo, que é o hino que está aqui embaixo, no tópico 2. Aqui, inclusive, tem na biblioteca do Evangelho. Ou você pode pegar pelo YouTube também, que tem alguns influenciadores aí que fizeram já esse vídeo bem montadinho, tá? Enfim, a gente já falou sobre amar o próximo, né? Já falou como o Senhor vai nos orientar para ajudar outras pessoas no dia anterior, né? Que foi o tópico anterior. E aí eu só peguei esse gancho, né? Eu mostrei para ele, se você clicar, se você clicar, tem um link aqui que vai direto para a parte do vídeo da história da igreja, tá? Ou tem aqui embaixo também, mas se não tiver, tem um link, tá com hiperlink só para você poder ir para lá, tá? Aí eu mostrei esse vídeo aqui para ele, a gente assistiu o vídeo e aí para ele entender melhor, né, quem na história trouxe problemas para Kirtland, eu falei para ele, olha, esse foi um homem mau, tá? Esse foi bonzinho, esse foi mau, só para ele poder entender, né, a diferença do que estava ali acontecendo, tá? Eu não sei se ele estava entendendo, na verdade, mas eu optei por falar dessa forma. Esse foi um homem mau, esse foi um homem bom, tá? Só para ele entender as atitudes do que estava acontecendo. E aí foi mais fácil de guiar o debate, né? Nós assistimos vídeos, geralmente eu começo com ele, canto o hino, faço chamada, na verdade, canto o hino, faço oração. E aí eu falei pra ele, filho, lembra que ontem a gente aprendeu sobre amar, sobre como o Pai Celestial nos guia para podermos amar as outras pessoas, para poder servir as outras pessoas? E é claro que me lembrava, né? Então eu falei pra ele, tudo bem, a gente vai reforçar hoje também. Vamos assistir um vídeo da época dos pioneiros. Lembra os pioneiros, os primeiros membros da igreja, né, daqui da região da Terra Prometida, das Américas? Aqui a gente tá vendo o vídeo de Mormon, é Terra Prometida, enfim. Daqui das Américas. Então lá em Kirtland, lá nos Estados Unidos, quando a igreja foi montada, tiveram os pioneiros, e aí eles passaram por algumas dificuldades. Assistimos o vídeo e aí eu falei pra ele, você viu como o homem mau, né, o que fez as atitudes erradas, deixou a vida mais difícil? Não foi fácil pra eles, né? E aí, vamos ver o que o Pai Celestial fala? Conheça o teu coração, lá em Doutrina e Convênio, seção 112, versículo 11. Conheça o teu coração e ouvi tuas orações a respeito de teus irmãos. Não sejas parcial em relação a eles, amando-os mais que muitos outros, mas ama-os como a ti mesmo, e que soubeste seu amor por todos os homens e por todos os outros que amam o meu nome. E aí, a gente deu essa escritura e nós desenhamos, né, com as nossas mãos, nós fizemos alguns desenhos de pessoas, inclusive estou até manchada aqui, de pessoas, tipo,
carimbou a mãozinha dele. Aqui eu deixei no mural, eu acabei esquecendo de pegar. Mas a gente carimbou a mãozinha e nós fizemos alguns desenhos de pessoas que nós poderíamos ajudar, ou pessoas que ele se lembrava e gostaria de servir de alguma forma. Esse foi um desafio que a gente fez aqui, que foi uma maneira de servir. O Logan, ele tem 4 anos, ele não faz muita coisa, mas eu falei pra ele, uma forma que você tem de servir, de ajudar outras pessoas, é orando por elas. Então vamos fazer aqui uma lista de oração pra gente poder lembrar dessas pessoas, pro Logan poder lembrar dessas pessoas sempre que for fazer oração. Então dessas 5 pessoas que ele decidiu orar com a mãozinha, né, foi a mamãe, o papai, a vovó e o vovô. Que os últimos vovôs e vovôs são agora os líderes do berçário, né? Que são um casal incrível, inclusive Dinaldo e Helena. Um beijo se vocês estiverem vendo esse vídeo. E aí ele falou que queria orar por essas pessoas. Como ele queria fazer oração também pelo profeta, porque eu falei pra ele que o profeta Nelson, né? Mostrei uma gravura que estava rodando nas redes sociais, não sei quem fez, mas foi extraordinário, do presidente Nelson apertando a mão de Jesus Cristo. E eu falei pra ele, filho, o profeta Nelson, ele foi morar com Jesus Cristo agora, né? Jesus Cristo chamou ele para trabalhar lá junto com ele. Nós não temos um profeta por enquanto, nós temos os apóstolos. Lembra que a gente conversou dos apóstolos? Então, os apóstolos, eles estão liderando a igreja até que o novo profeta seja chamado, né? Enfim, mas ele quis orar pelo profeta também, então a gente colocou o profeta ali na oração dele. E aí, essa foi a forma que ele encontrou de servir. Se você tiver crianças maiores, você pode pensar em outras formas de servir e ajudar as crianças a se envolverem nisso, né? A desde pequenos quererem ajudar, amar, servir e compartilhar o evangelho. E é isso. Finalizei com o meu testemunho, finalizei com a minha oração, finalizei com o meu testemunho, de que eu tô testemunho, e fizemos a última oração. Quem fez, na verdade, fui eu, nesse dia. Que foi hoje, no caso. Aí, o último tópico. As pessoas realmente convertidas passam a conhecer Jesus Cristo. Esse foi legal. Eu peguei uma foto nossa de família e de alguns amigos nossos que ele já conhece. E aí eu fui falando, vamos ler primeiro o que tá aqui. As pessoas realmente convertidas passam a conhecer Jesus Cristo. Depois de lerem Doutrina e Convênios, seção 112, versículos de 24 a 26, você e seus filhos podem falar sobre a diferença entre saber o nome de alguém e conhecer essa pessoa. Quais ensinamentos dos versículos de 11 a 14 nos ajudam a entender o que significa conhecer o Senhor? Vamos lá. Esse foi legal. Então eu peguei uma foto de família, peguei fotos de personagens, peguei algumas fotos, entrei nos Facebooks da vida aí, peguei fotos de algumas pessoas que a gente conhece, né, que ele conhece, mas que não é tão próximo. E fotos de pessoas que ele conhece e é próximo, que é no caso eu, meu marido e minha mãe, que ele é bem grudado mesmo. E de outras pessoas que ele conhece, mas que não são tão próximas e que conhecem ele também, né? Então, e aí eu peguei essas fotos, mostrei pra ele e falei, Logan, hoje o estudo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ver quem são essas pessoas que estão aqui na foto. Vamos ver se o Logan conhece? Então eu fui lá, mostrei a foto. Quem são essas pessoas? E no caso, eram as pessoas, o vô e a avó do berçário. E aí ele falou, eu vou, a avó. Eu falei, que legal! E o que o vô e a avó gostam de comer? Qual é a comida preferida deles? E é claro que o Logan não sabia. Apesar de ele gostar muito do vô e da avó, do berçário, ele conhece de domingo, né? Ele não convive com eles. E aí eu passei pra próxima foto, né? Que era a do meu irmão com a minha cunhada. Quem são essas pessoas? É o tio e a tia, que legal! E qual é a cor que eles mais gostam? E ele também não sabia. Apesar do meu irmão e da minha cunhada conhecer desde pequeno, não é uma coisa que ele convive sempre. Ele vê em épocas, né? E, enfim. E aí eu mostrei a foto da minha sogra, né? Quem é? É a vovó! E o que a vovó mais gosta de fazer? Qual a atividade favorita dela? E ele também não sabia, porque ele vê minha sogra 2 vezes no ano, né? Que a gente mora longe dela.
E aí eu mostrei uma foto da minha mãe, né? Ah, essa é a vovó também, o que ela mais gosta de fazer? E aí ele falou que a vovó gosta de fazer bolo, e de fato, minha mãe ama fazer confeitaria com a minha mãe mesmo. E ele sabe por quê, que ele conhece, ele convive com a minha mãe. Minha mãe todo santo dia, inclusive minha mãe que tá com ele pra poder gravar aqui pra vocês. E aí eu mostrei uma foto minha, mostrei uma foto do meu marido e mostrei uma foto de Jesus Cristo, né? Uma gravura de Jesus Cristo. E aí eu falei pra ele, o que é Jesus Cristo? Quem é esse? Ah, é Jesus Cristo, e o que ele mais gosta de fazer? E aí o Logan falou que gostava de abraçar as pessoas. Eu falei, tá certo, mas o que mais ele gosta de fazer, né? Ele não soube responder muito bem. Eu falei, filho, você viu que as pessoas que você conhece, que você convive, você sabe mais coisas, como a cor favorita, a atividade favorita, o animal que mais gosta de brincar. E as pessoas que você só vê, você não conhece tão bem, assim é com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Você não sabia muitas coisas de Jesus Cristo, o Luga tá aprendendo. Mas, quando a mamãe perguntar pra você sobre quem é Jesus Cristo, você tem que saber falar alguns atributos, porque você vai conhecer. Porque você ele tem que ser próximo de você, perdão. Você tem que saber falar os atributos de Jesus Cristo, porque ele tem que estar próximo de você. Tão próximo como se fosse a mamãe e o papai. Você conhecer Jesus Cristo tão bem como você conhece a mamãe, o papai e a vovó. Saber o que ele gosta, saber o que ele não gosta. É claro que o Logan está aprendendo, gente. Claro que não exige de uma criança de 4 anos saber o que eu sei, por exemplo, né? Não exige isso nem da minha classe de membros novos, aliás, não existe de ninguém, porque cada pessoa é cada pessoa. Nos de Jesus Cristo, nós temos que conhecer o mestre a quem nós servimos, tá? Então, eu tô ensinando, eu não tô exigindo pro meu filho uma coisa que acabou de fazer 4 anos, eu não tô exigindo algo que, por exemplo, eu sei, que eu tenho, na verdade, a responsabilidade de saber. Como eu me julgo uma discípula de Jesus Cristo, então eu tenho que saber o mestre a quem eu tô seguindo, a quem eu tô servindo. Então eu tenho que saber, por exemplo, se essa minha atitude seria de acordo se Jesus Cristo tomaria essa atitude. Se a minha música, Jesus Cristo veria a minha música. Se o meu filme, Jesus Cristo veria o meu filme. Se a minha roupa, Jesus Cristo vestiria esse tipo de roupa. Então eu tenho que saber disso, né? Porque eu me julgo como discípulo de Jesus Cristo. Eu tenho que saber a quem eu tô seguindo. E essa é a minha preocupação com o meu filho. E eu falei pra ele, tudo bem, o Logan tá aprendendo, mas o Logan tem que ter essa proximidade com o Salvador, de saber coisas dele, né? Se as atitudes, se as músicas, se as danças, se os gestos estão de acordo com o que ele faria. E aí, então, nós lemos o versículo 11, porque eu achei que de 11 a 14 são versículos bem grandes e isso já tava ficando chato pra ele, na verdade. Porque não era muita coisa dinâmica, era mais papel e reconhecer e tudo mais, isso não tava prendendo a atenção dele tanto. Então eu só li um versículo. Conheço teu coração, que foi o versículo 11, tá? Sessão 112, versículo 11. Conheço teu coração e ouvi tuas orações a respeito de teus irmãos. Não sejas parcial em relação a eles, amando-os mais do que a muitos outros, mas ama-os como a ti mesmo, e que sobeje teu amor por todos os homens e por todos os que me amam em seu nome. Aí eu falei pra ele, filho, nessa escritura, Deus diz, né, Jesus Cristo fala que ele conhece teu coração. Então, como que Jesus Cristo ele nos conhece? Como que o Pai Celestial ele conhece o nosso coração? Ele sabe quem nós somos. Porque eles têm essa proximidade com a gente. Nós somos filhos de Deus. Nós estávamos na presença de Deus antes de vir para essa terra. Então ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Ele sabe da nossa capacidade, do nosso potencial. Nós, como discípulos de Jesus Cristo, como bons alunos de Jesus Cristo, também temos que conhecer a Ele. Olhar para Jesus Cristo, a gravura de Jesus Cristo, e reconhecer e saber as coisas que Ele gosta e que Ele não gosta. É quando você está em um lugar e você ouvir alguma coisa que não é agradável a Deus e ter a coragem de se levantar e sair.
ou de se posicionar. Então, ser um discípulo de Jesus Cristo é muito mais do que só dizer eu sou um discípulo de Jesus Cristo. É literalmente levantar e carregar a sua cruz. É literalmente você estudar a vida do Salvador e saber quem Ele é. Né? Então aí a gente cantou o último hino, que é Sou um Filho de Deus, esse último hino. Finalizamos com uma oração e é isso. Esses foram os vídeos, né? Essa foi a dinâmica dessa semana. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aí em inscreva-se se você não for inscrito. Se você gostou e já é inscrito, curte, por favor. Comenta, deixa aqui nos comentários o que você faz na hora, né, de chamar as suas crianças para poder ensinar, para poder ter a reverência para você poder ensinar. Eu já compartilhei aqui que eu gosto muito de cantar o hino Conta-me Histórias de Cristo, a primeira estrofe para o meu filho, que é uma coisa que eu chamo a atenção dele. Quando eu começo a cantar esse hino, ele já sabe que a gente vai estudar as escrituras. E você? O que você faz para chamar a tua criança para reverência? E é isso. Espero que vocês tenham curtido, gente. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!